É um filme que ele é muito singelo e, ao mesmo tempo, ele tem muitos detalhes em termos de objetos, de locações, numa direção de arte interior, mas ao mesmo tempo cosmopolita, porque é uma história que ela é universal, né? E ela tem ali Berlim também, que é uma cidade gigante, mas ele está ali beirando essa rito de passagem dessas adolescentes. Então, assim, como é que foi a construção dessa direção de arte, assim, para esse filme, que é tão marcante, no sentido desses detalhes mesmo, da cultura, que estão ali, da próprio artesanato, e eu acho que também vai dessa vivência, né, que a Gina teve de morar em Osório. A arte do Joana, assim, desde o início, ela foi uma provocação da atriz pela coisa da dualidade, das duas caras, de dois jeitos. Então a gente sempre procurou na caracterização dos personagens mostrar os dois lados, né? Os dois lados da avó, que parecia uma mais sóbria, mas que na verdade era mais liberada, os dois lados da Joana, que era rígida e que na verdade tem uma preparação de elenco muito grande, porque ela era justamente ao contrário, ela é uma atriz que é bailarina, ela é toda querida e leve, e aí fez aquele personagem pesado, mas que ao mesmo tempo, né, com a caracterização da Nancy, a gente buscou um loiro que fosse um loiro meio pintado e buscou que ela tivesse, em alguns momentos, ela parecia uma tatuagem que ela tinha, que já remetia que em algum momento ela foi menos sóbria, né? Que em algum momento ela estava no camping com aquele maroquete lá do ex-marido, né? E a gente trabalhou também com a inspiração que o Polio trouxe também, de trabalhar com muita profundidade, que a casa ia aparecer toda a casa, né? Sempre, e que talvez às vezes elas estivessem de costas, nem sempre estavam revelando os segredos, né? E uma coisa que a atriz confia muito em mim é justamente essa coisa de lidar com os objetos, né? E eu dependo da produção para lidar com os objetos, né? Então, assim, não, todo mundo depende da produção, mas, por exemplo, para fazer as cucas, a produção precisava dar suporte para achar quem fazia as cucas, né? Da mesma maneira que quando eu cheguei para fazer a Mulher do Pai, a produção me trouxe pessoas que trabalhavam com a Lana, da mesma maneira que a produção foi atrás, vivenciou, achou quem fazia as cucas, e aí as minhas assistentes, a Bianca, a Josefa, aí se aprofundaram, o que precisava, como é que fazia, como é que atava. E dos bonequinhos, eu resolvi, eu mesma assumir, porque assim, eu achei que se eu realmente entrasse na confecção dos bonequinhos, eu teria mais condições de fazer as atrizes se familiarizarem com isso, de ensinar elas a pintarem, né, e de ter mais controle, né? Então também essa lida com os objetos é uma coisa que eu acho muito importante, que é uma coisa que une a produção com a arte, né? Essa decisão, né, de passar um tempo numa cidade de interior, como foi a Mulher do Pai e o próprio Joana, é uma coisa que há muitos anos eu venho trabalhando com as produtoras, né, que me chamam, de alongar, e tem muitas conversas, tive muitas conversas, tornar o mais longo possível a pré-produção, ou seja, iniciar na preparação e aos poucos, para que a gente conheça aquela comunidade, aquela grande comunidade, e assim ter uma entrada mais leve, com menos impacto e ao mesmo tempo ter um aproveitamento melhor da cidade em si, no que o roteiro pede, como a Adriana falou, a atriz faz cuca. Quem é que pode participar, trazer para o filme? É assim que a coisa acontece.
não é na pressão, não é na correria, não é gincana. Produção não é gincana. Produção é delicadíssimo, é um desenho como um roteiro, como uma direção. Quando a gente fez a feirinha, né? Não era só, por exemplo, chegar lá e fazer uma banca para elas venderem. Assim, a produção me passou parâmetros. Eu tinha que fazer naquele dia, era o dia que acontecia a feira. A produção conversou com todo mundo, pediu autorização. Eu tinha um tempo para montar, eu tinha que montar, eu tinha que desmontar no mesmo dia. Eu não podia pegar e ter uma estrutura maravilhosa, cheia de coisas. Eu tinha que levar minhas coisas num carro, eu tinha que chegar às 8 horas, em meia hora eu tinha que estar com tudo montado, eu tinha que filmar, em meia hora eu tinha que botar tudo de volta e ainda tinha que estar na outra locação daqui a uma hora, né? Então, assim, esses também, falando, os desafios desse filme foram uma coisa mais de agilidade, porque enquanto a produção ia montando uma coisa, ia me dando olha, não adianta tu querer fazer isso, que eu não vou ter um caminhão. Se eu tiver um caminhão, não tem como estacionar. Se eu estacionar um caminhão quilômetros de distância, vou ter que ter um monte de carregador. Quer dizer, então a gente tinha parâmetros e estudados com muito cuidado, imagina, para eu não vir assim com elefante branco que não entrava na feira. Sobre isso do filme, ele ser muito dentro de uma lógica de matriarcal, assim, né? Tipo, ela parte sempre a avó, a mãe e essa família que vai indo sempre a partir de mulheres, né? Os homens que habitam o filme, eles habitam muito lateralmente, eles não vêm muito diretamente. Tem planos, inclusive, muito interessantes ali com o afiador de faca, que ele tá com a cabeça cortada, assim, tipo, a gente tem só a avó ali falando. E eu acho que isso é muito sintomático também dessa questão do entorno, né, de onde é filmado também. E essa figura da tia-avó que está sempre ali, também como uma mãe, como, né, uma mulher que cuida daquela família, também tem isso, né? E isso eu fiquei pensando na questão do trabalho manual, inclusive, né? Do trabalho de artesanato mesmo, porque além da questão da cuca, inclusive tem um plano bem bonito ali que vai para ela mexendo naquela massa, assim, é lindo esse corte, assim. E tem a questão dos bonecos, né? E daqueles vestígios de arte mesmo, né? De uma coisa de botar, imprimir mesmo uma questão da tia ali, que está naqueles bonecos, que está naquela casa, que está no trabalho manual mesmo da coisa. Eu acho isso muito interessante. Eu fiquei pensando de como se isso estava mesmo desde o início e como isso foi sendo inserido no roteiro de uma maneira a criar esse universo. Quando a gente começou a trabalhar, a Cris sabia que a Rosa era uma artista, mas ela ainda não tinha, assim, muito firme o que ia ser, né? O que exatamente ela ia fazer. Aí ela me apresentou uma foto que é do Donald Rodney, que é um trabalho que ele fez, que era uma casinha miniatura que ele fez com a sua própria pele, porque ele teve uma doença e aí ele chegou a pele e fez uma miniatura. E essa miniatura, a foto, ela vem numa mão, assim, uma pequena casinha. E aí, daí veio a primeira inspiração da Cris, que ela mostrou, de olha, eu imagino miniaturas, porque eu estou pensando assim, uma pequena casa, uma coisa frágil. E aí, quando ela começou a pesquisa de Osório, começou a pensar que Osório estava começando a querer se transformar numa cidade turista, e a vontade que eles estavam de trazer gente para Osório, de transformar, né? E aí veio aquela ideia, bom, então quem sabe algumas miniaturas como lembrancinhas de Osório, né? E aí veio a ideia, então vamos fazer umas lembrancinhas e vamos inventar um nome, que é a Lagoa dos Ventos. E aí também começou a minha pesquisa de que tipo de material seriam, né? Porque eu já tinha vários senões, eu precisava de um material que fosse fácil de ensinar as atrizes, que desse para queimar e não fosse uma coisa de plástico que destruiria e ficaria uma bola, né? E que a gente não conseguiria ver a menina. O ateliê, né? Um ateliê, se eu fizesse bonequinhos de pedra, um ateliê seria uma coisa, se eu fizesse bonequinhos de madeira, seria outra. E aí
pensando também nessa casinha que era de pé, que parecia um papel, eu me lembrei do papel machê, porque tem um artista maravilhoso de Porto Alegre, que é o Chô Dornelles, que trabalha com papel machê. E aí eu liguei para ele, disse, Chô, tu vai me ensinar a fazer esses bonequinhos. E ele dizia, como assim? Eu digo, vai. E aí a produção foi lá, descobriu que ele fazia uns cursos que ele tinha. Disse, não posso parar minha vida para fazer bonequinhos contigo, né? Mas tu pode se incorporar às minhas aulas, que ele tem um ateliê que ele dá aula. E aí começou toda a pesquisa e eu aprendi fazendo, inclusive todas as minhas experiências eu joguei no cenário, né? Os bonequinhos que eu não tinha acabado, porque também a Cris depois com outras inspirações, ela me disse que ela queria que fosse padronizado, que ela não queria que fosse uma coisa assim, cada um de um jeito, com muita personalidade. Aí ela pediu que fosse sem rosto, sem expressões, né? E que tivesse uma certa estranheza, uma coisa meio macabra, tipo o John Malkovich, sabe? Que tem aqueles bonecos assim, que às vezes criam vida. E depois assim, para que desse margem para que a própria Joana botasse um pouco mais de sentimento no final, transformando os bonequinhos. E tudo é uma construção muito acirrada, digamos assim, com os chefes de equipes e, enfim, com os profissionais todos envolvidos ali, que pouco a pouco a gente vai colocando, botando no caldeirão e dando o ponto. O título eu acho muito interessante, né, da primeira morte, tanto da tia quanto, eu considero pelo menos, né, a morte, a partida da amiga também uma espécie de morte que ela está passando. É um luto, assim, eu enxergo o título dessa maneira, pelo menos, como as primeiras mortes da Joana. Assim. E eu acho que é, porque né? É a morte da menina, né? Eu sinto que tem muitas mortes, né? Muitas coisas que vão se perdendo ali. E eu acho que precisa justamente um filme de rito de passagem, né? Dela se entender dentro da sexualidade dela, dentro daquele lugar. Então, eu fiquei muito, muito tocada, na verdade, de perceber que o filme ele realmente cutuca mais essa questão, assim, tipo, ele vai muito e tem, só que ao mesmo tempo ele é sutil no sentido de que não é um ataque, né? A gente não vê uma violência acontecendo, a gente viu depois da violência, né? Essa coisa que ela é atacada ali pelos meninos, a coisa da bonequinha pegando fogo é muito violento aquilo, na verdade, e é como é interessante ele vai trabalhando essas nuances, né? E falando em ritos de passagem, assim, eu acho que a mãe da Joana, assim, é incrível a construção dessa personagem pela perspectiva desse rito de passagem e colocar a religião que tanto cerceia uma sexualidade, né? Ela também passa por essa questão de vou começar a frequentar essa religião. A própria mãe da mãe da Joana, que parece ser mais liberal, ela um pouco usa de termos assim, vai ir para o batuque, o batuqueiro, então mostrando essa outra perspectiva do preconceito e também dessa transformação através da religião. Enfim, a mãe da Joana já é uma mulher que está revivendo a sexualidade dela, né, porque ela está tendo ali um flertezinho com o rapaz, mas essa questão da religião que pega ela naquele momento, nessa fase de transformação. E outro ponto também que eu acho que é a mãe da Joana, que eu não sei o nome, vai ficar na árvore genealógica aqui. A avó da Joana, aquela cena linda, assim, dela com a fiadora, assim, de fato, eu achei, assim, incrível de trazer também essa sexualidade da terceira idade. E que pode parecer bobagem, assim, mas a gente consegue contar nos dedos de uma mão filmes que abordam isso. Claro, o filme não se aprofunda, até porque não tem por que se aprofundar, mas é importante que ele tenha tocado nisso, assim. E eu acho que a gente volta também pela questão do roteiro, se isso já estava lá, ou se vocês, na empolgação da Gina, vamos ampliar essas questões aqui. E a Cris foi no embalo, a Gina foi no embalo.
da Cris, enfim, queria saber um pouquinho sobre essas questões, assim. A Cris já tinha escrito isso, inclusive quando a gente fez a caracterização das personagens, né, ela me apresentou umas imagens da Tamara Miller, né, que ela pinta umas coisas de criança com o rosto dela, né, adulta. Então essa coisa de ser essa coisa dessa estranheza da pessoa que não serve bem no seu próprio corpo, né? E isso aí a gente trabalhou figurino, trabalhou caracterização, tudo em cima para que praticamente todos os personagens. E a avó, que ao mesmo tempo que ela é a mais velha, que aparece lá no enterro, na primeira coisa como bom, a mais careta de todas, né? E depois tu descobre que na verdade era a mais liberal de todas, né? Então assim, a gente tinha desde o figurino mais decotado para ela, o cabelo mais arrumado para ela, e o diálogo parece que não combina com o figurino, sabe? É isso aí, e da Joana também, a mesma coisa, que muito dura, mas ao mesmo tempo um passado de morar acampando, né? Um acampamento. É a atriz. A Joana atriz, é que né? a mãe da A Joana. mãe da Joana. É importante falar isso. A mãe da Joana do filme. A mãe da Joana, da atriz, né? Aí a mãe da Joana, né? Que é isso, que ao mesmo tempo é dura, né? E ao mesmo tempo tá tentando se abrir para uma nova religião, mesmo a mãe não querendo, mesmo a filha não querendo, mesmo com todos os preconceitos que existem contra as religiões africanas, né? Então ela toda dura, está se liberando nesse lado, ao mesmo tempo pensando em namorar, e ao mesmo tempo tu vê que ela em algum momento ela deixou para trás, né? Ao contrário, ela não é uma pessoa rígida que se libertou, é uma pessoa que era livre e que se fechou, né? Então assim, e dentro dessa ideia de que o corpo, que o sentimento não se encaixa muito, a Cris passou essas referências para mim, para que toda a arte fosse assim, né? Desde a casa, que não tem portas, que eles não têm privacidade nos quartos, que tem segredos que tu acha que não vão se revelar, mas eles se revelam, né? Delas como pessoas, as meninas, com aquela cara de criança, mas aquelas camisetinhas do colégio mais justinha, sabe? Uma barriguinha de fora da outra, que assim, que davam, né, a cabeça que não combina com o corpo que não se encaixa. Coloca na mesa, provoca e vamos discutir isso, vamos lá. O próprio vento, o incômodo que o vento dá muitas vezes, porque o vento é ali, né? Ele está incomodando, é um personagem, quer dizer, é uma provocação. O filme ele foi feito para isso. Sobre a cena aquela onírica que aparece, que ela se cobrindo com aqueles musgos, né? Que na verdade foi um link da sujeira que a mãe diz que ela, né, que os pensamentos dela são sujos, né? E aí a gente acabou linkando com a lagoa que estava suja, né, e que estava com musgos, e aquilo ali foi uma produção que eu incomodei todo mundo, porque eu vivia com os baldes de musgo, que eu mudava de um lado para o outro, eu perdia os musgos e mandava todo mundo procurar cadê meus musgos, porque eles eram vivos, né, e a gente acabou botando em cima da menina lá. Uma coisa do preconceito, enfim, dessas questões. E aí eu queria ver com vocês, eu queria perguntar um pouquinho como é que foi também fazer essa produção lá para o impacto na região, assim. Foi um assunto que foi amplo e largamente abordado, pensado, com uma delicadeza, né? Claro que iniciou pela Cris, veio para a Letéia e caiu na produtora, focada num assunto que é muito sério e para que ele fosse tratado com discrição, delicadeza e seriedade. E o que se discutia é que a gente não queria que o filme virasse a história
Ou a descoberta da sexualidade da Joana. Não, o filme não é esse. O assunto não era esse. É muito maior do que isso. Para a gente é muito natural. Isso foi abordado, não era um bicho de 7 cabeças. Então a gente foi abordando assim a história, conta a história da tia, uma menina. Então outras formas de dizer que não abordasse justamente isso erroneamente, porque o filme não é sobre isso, ele é sobre muitas coisas mais. É um lugar que ela viu que estava em transformação, que era o que ela queria refletir nas meninas, entendeu? Ela que viu aquele lugar como um lugar que estava se enchendo de cataventos, estava mudando a vida das pessoas, e isso refletiu no filme, na ideia dela de ter sempre uma mudança, da ideia da mudança das meninas. E uma coisa também que ela disse que a primeira vez na vida dela que ela viu um velório dentro de casa foi aquela região de Osório, entendeu? Isso impactou bastante ela e fez com que aí ela resolvesse que ela ia fazer aqui, né? E aí ela veio fazer pesquisas, que antes de eu estar no filme, eu acho que a Gina já estava no filme, mas porque ela já proporcionava essas pesquisas, né? E aí também ela contou que uma das coisas que foi surgindo foi essa diversidade de pensamentos religiosos que ela encontrou na região. Porque tinha os alemães, né, com a religião luterana, e tinha os católicos, né, que é o colégio, que ela estava católica, inclusive aquela cruz enorme que está lá, não foi arte, é do colégio, e aí misturando com toda essa religião afro que tem lá no lugar, que tem o quilombo ali perto, e que tem inclusive a festa do Moçambique, que também é um reflexo da cultura afrodescendente. Mas isso tudo ela foi pesquisando e foi incorporando no filme depois da decisão de fazer os olhos, né? E a equipe, que é majoritariamente de mulheres, né, inclusive, eu acho que vale mencionar a montagem da Tula, assim, incrível. Quais as perspectivas, assim, do futuro, em termos do cinema gaúcho, e sobretudo do cinema feito por mulheres, de equipe de mulheres? Eu acho que vale mencionar também que, se eu não me engano, no Festival de Cinema de Gramado, retrasado, a Patrícia Ferreira, que é uma cineasta indígena, foi homenageada. A gente teve aí a Camila de Moraes, que, bom, agora ela está morando em Salvador, na Bahia, mas ela é uma cineasta gaúcha, uma mulher negra que teve em 36 anos, foi o segundo filme lançado comercialmente, foi o filme dela, e ela, enfim, ela é gaúcha. Então, o que vocês veem de perspectiva para o futuro, assim, tendo esse olhar para cineastas negros, mulheres indígenas também dirigindo seus filmes? Foi, se não me engano, podem me corrigir se estiver errado, a primeira mulher negra a dirigir um filme longa-metragem, vejam vocês, foi em 1984. A primeira mulher negra. É estarrecedor quando tu pensa que 1984 é ali adiante, né? E que foi o primeiro longa-metragem. E agora, quantos poucos anos se passaram, quantas diretoras negras mulheres negras a gente tem? É difícil? É difícil. É animador? É animador, porque foi um crescente bem grande. Porque em 84 foi a primeira mulher negra, a segunda foi em 2019, vejam vocês o espaço de tempo. E agora, quando tem. Então tem que lutar, tem que se animar. Essa animação, essa alegria, eu acho que a gente transforma em coisas boas sempre. A luta é todos os dias. O cinema era bem mais caro, né? Com filme, com película. Aí agora a gente está
num momento do HT, num momento que a gente pega o celular. Então, acho que isso aí também é muito feliz para a gente saber que existe muitas possibilidades. Eu acho, por exemplo, agora que eu já estou me sentindo cansado dessa luta, né? A Dina tá mil, mas eu já estou assim, ó, exausta. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa gurizada, essa gente nova, essas pessoas né, que vão trazer, né? Eu acho assim, pessoal que vai trazer uma outra cultura para nossas telas, um outro pensar para nossas telas, entendeu? Reiterando o convite para participarem do Cineclube Academia das Musas. No próximo sábado a gente vai ter sessão aqui. A gente assiste filmes de diretoras mulheres e debate depois. É aberto para todo mundo, quem quiser participar, quem tiver interesse. Assistam os filmes feitos por mulheres, assistam os filmes gaúchos, prestigiem a nossa produção, que está cada dia crescendo e nos entregando obras maravilhosas como esse que a gente acabou de assistir, A Primeira Morte de Joana. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. E obrigado, Gina, obrigada, Adri, obrigada, Tainara, obrigada a todo mundo por ter vindo aqui hoje. E como produtora executiva também acho legal falar isso, reiterar esse convite da Lu, para a gente sempre buscar, e no cinema, né, pelos filmes que a gente está fazendo aqui, a gente trabalha muito, a gente se esforça muito para esses filmes chegarem para vocês. Eu acho que é muito legal, principalmente quando a gente consegue valorizar esse trabalho feito por mulheres aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado, né, bastante complexo nesse sentido, muito machista, muito, né, misógino. Então, eu acho que é legal a gente, né, valorizar esse trabalho assim, feito quando a gente tem muitas mulheres na equipe, muitas pessoas que estão pensando por trás, que têm essa vivência. Né? E queria agradecer também às gurias aqui pelo debate. Agradecer esse trabalho maravilhoso das gurias, né? Que estão assim dando uma força, porque quando eu comecei no cinema fazendo Neto, as pessoas olhavam para mim e diziam: o que tu tá fazendo aí, isso, uma mulher no meio desse monte de homem? Eu chegava a ficar apavorada, assim, como as pessoas não me respeitavam, diziam que eu estava errada, brigavam, sabe? Uma coisa assim, era muito, e hoje assim é uma alegria ver isso, como a gente está sendo bem recebida, né, apoiada, e eu tenho certeza que essa gurizada vai ser muito mais feliz do que nós e vai trazer muitas mais coisas diferentes, né? Obrigada, boa noite. Obrigada, Tainara, obrigada para a Academia, Lu, obrigada. Lança essa ação linda que permite que a gente fale do filme, fale das nossas, enfim, das nossas ações, de como a gente está trazendo, como chegou até aqui, o que a gente pensou para fazer. E, enfim, a gente está se expondo como mulher, como profissional. A gente acha, e eu pretendo, que toda pouquinha ação que a gente faça produza nas outras pessoas inspirações, né, de trabalho, enfim, de luta e na vida, e dobrar a esquina e construir. É isso que a gente quer. Obrigada por vocês, que com esse frio danado estão aqui, que vieram, a gente fica muito, muito, muito contente, porque é para isso que a gente trabalha mesmo. Obrigada.